A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês nesse momento. Vamos então aprender um pouco mais de Deus? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, do 21 ao 35. Mateus 18, do 21 ao 35. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu só gostaria de te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreva. Marque o sininho para toda vez que sair um vídeo novo, você seja lembrado de vir assistir. E ao final da mensagem, se você achou interessante, deixe um joinha, envie para outras pessoas, compartilhe, isso ajuda o canal a crescer e assim a mensagem ser levada a mais pessoas. Amém? Bom, vamos ao texto. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pois o reino dos céus é como um rei que desejava acertar suas contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou com um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Perdão. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Olha só que impressionante o que Jesus nos ensina aqui. Pedro então se pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quando ele falhar comigo, ele errar comigo, quantas vezes eu devo perdoar? Perdão. 7 vezes, Jesus? Jesus responde: Não, 7 vezes não é nada. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Significa 490 vezes, Senhor? Não. Significa que você vai perder a conta de quantas vezes você vai perdoar alguém. Porque da mesma maneira como uma pessoa precisa ser perdoada por você, você também precisa ser perdoado. Deixa eu contar uma história para você, Pedro. Um rei foi prestar contas com seus servos. E chega um servo para ele que devia muito dinheiro. E ele não tinha como pagar. Então o rei fala que ele vai ser preso e vendido com sua família, o que ele tinha, para que a sua dívida fosse paga. Ele suplica aquele rei e pede: por favor, não faça, eu não tenho como pagar, me perdoe essa dívida. O rei então, vendo como o servo o implorou e pediu sua ajuda, o rei decide perdoar a dívida. Fala: não, tudo bem, eu perdoo sua dívida, não tem problema, pode seguir sua vida normal, sua família normal. Logo que ele sai dali, ele encontra um seu servo, um conservo seu, que devia dinheiro a ele. Só que comparado com o que ele devia ao rei, não era nada. Porque a quantia que ele devia ao rei era muita prata, muito prata. E o que o seu conservo devia para ele era alguns dias de trabalho. E aí ele fala: olha, eu quero que você me pague o que você me deve. O conservo fala: eu não tenho condições de pagar. Não, se você não me pagar, eu vou te prender, vou te forçar a você me pagar.
Mas por favor, eu não tenho condições, me dê mais tempo e eu vou conseguir dinheiro para te pagar. Não quero, eu quero que você me pague agora. E aí joga o seu conservo na prisão. Outros servos amigos desse viram o que aconteceu e contaram ao rei. O rei então chama aquele servo e fala: mas eu não te entendi. Eu acabei de perdoar a sua dívida gigantesca, que você não teria condição alguma de pagar. Mas o seu conservo que te pediu a mesma coisa que você pediu a mim, você não pôde fazer? Você é uma pessoa má. Agora você vai ser levado, preso, para que você pague o que você deve a mim. Jesus, com essa parábola, estava querendo demonstrar algo. Todos nós, em todos os momentos da nossa vida, precisaremos de perdão. Não adianta a gente achar que a gente não precisa. Muitas vezes nós, quando nos convertemos, nós começamos a achar que nós somos melhores do que as outras pessoas, que nós não precisamos mais de perdão, ou que nós somos tão justificados pelo sangue de Jesus que agora nós santos nos tornamos melhores do que as outras pessoas e nós podemos cobrar a dívida delas. Esquecendo que as nossas próprias dívidas foram perdoadas não porque a gente pagou por elas, mas porque o Rei teve misericórdia de nós. E aí, quando alguém precisa da nossa misericórdia, o que nós temos oferecido? Misericórdia também? Ou nós temos oferecido a ele tortura, ameaça, inferno, desgraça? O quê? O que nós temos oferecido às pessoas quando elas falham, quando elas erram? Será que nós nos lembramos que nós também erramos e falhamos e lembramos que pela misericórdia de Deus nós fomos perdoados? Ou então não. Eu ignoro o que Deus fez, o que Ele faz continuamente na minha vida e julgo as pessoas como menos merecedoras dessa misericórdia que um dia me alcançou. Vamos olhar para nós, vamos olhar para a igreja hoje, nos nossos tempos. Quem está de fora e olha para a igreja, sejamos sinceros, irão encontrar misericórdia? Irão encontrar amor? Irão encontrar um braço estendido para que possam ser erguidas do chão? Quando alguém que está em dificuldades, em fracassos, cheio de problemas, nós estendemos as mãos ou nós apontamos o dedo para a cara da pessoa? Quem nós somos? Porque muitas vezes a gente se esquece que em algum momento nós também precisaremos de uma mão para nos levantar, de um coração para nos perdoar e de um amor para nos alcançar. A gente precisa largar o nosso lado hipócrita de achar que nós nos tornamos melhores do que os outros, porque nós conhecemos Jesus e a partir de agora eu esqueço tudo que já aconteceu na minha vida, todos os meus erros, tudo que até mesmo eu continuo errando. E eu começo a achar que as outras pessoas são inferiores, menos merecedoras da graça de Deus, do amor de Deus, e começo a condená-las a tudo e qualquer tipo de mazelas que vier à minha mente, acreditando que eu tenho por algum motivo esse direito. Sendo que quando Pedro contestou Jesus sobre esse assunto, Jesus não falou assim: olha Pedro, perdoe as 7 vezes, né, que você já está acostumado. Na 8ª vez, ferre com a vida dessa pessoa. Mande essa pessoa para o inferno. Fale que ela não pode mais ser perdoada. Foi isso que Jesus ensinou? Foi isso que ele falou para Pedro aqui? Foi esse o intuito da parábola que ele ensinou? Que nós devemos encerrar o perdão para as pessoas? Fala, não, a partir desse ponto aqui, não, eu não posso te perdoar mais. Foi isso que Jesus ensinou? Não foi. De forma alguma. Muito pelo contrário. Jesus falou, se nós queremos misericórdia, nós precisamos plantar misericórdia, nós precisamos viver a misericórdia, nós precisamos oferecer a misericórdia às pessoas, quem quer que elas sejam. Se nós queremos perdão, nós também devemos perdoar as pessoas.
Mas refaço a pergunta para encerrar aqui. É isso que as pessoas encontram em nós cristãos, em nós servos de Deus, em nós igreja? É isso que as pessoas encontram? Misericórdia, amor, acolhimento, sabendo que nós falhamos, elas falham e todos nós precisamos da graça e misericórdia de Deus? Que nós possamos refletir sobre isso e sobre o que Jesus ensinou. Todos nós, em todos os momentos, em todo momento nós iremos precisar de algum perdão. E nós temos oferecido isso? Que essa palavra fique no nosso coração e nós possamos refletir sobre isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.